Sistema endócrino, esse é o assunto da questão 42, que envolve vários hormônios, então vai dar para fazer uma baita revisãozinha desse assunto que a galera tem dificuldade também, né? Convenhamos, vai ter hormônio assim lá na casa do chapéu para a gente ter que decorar. Então vamos com tudo, vamos fazer essa resolução aqui comentada do jeito que vocês gostam. Segue a vinheta. Pronto, galera, o lance é o seguinte, ó, ele diz que o sistema endócrino, juntamente com o sistema nervoso, tem ação efetiva no controle e na regulação das mais diversas funções do organismo, garantindo assim a homeostase, né, que equivale a equilíbrio, considerando o tema assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Ele falou um pouquinho de vários hormônios aqui, se eu não me engano, só a B e a C que coincide aqui um papo sobre tireoide, que então eu trouxe aqui para a gente dar uma inclinada maior para a tireoide, mas cara, importante, infelizmente, vocês têm que decorar aí bastante raça de hormônio que cai nos vestibulares. Então, na letra A gente vai passando aqui alternativa por alternativa e vamos revisando e corrigindo o que está equivocado aí nas alternativas. Então, a vasopressina, lembra que vasopressina, também conhecido como ADH, o hormônio antidiurético, né, o hormônio mais inibido do planeta, porque lembra que o álcool ele inibe o ADH. Então, naturalmente, a galera da vanguarda, né, que o diga. Então, ó, diminui a absorção de sais minerais nos túbulos renais e na alça de Henle, resultando assim na produção de uma urina mais concentrada. De fato, a ideia do ADH, ele vai deixar a urina mais concentrada, mas o mecanismo aqui está bem equivocado. Só para dar uma relembrada e, cara, destacar aqui, ó, sistema excretor em questões para vocês todinho, ó. Esse resumão do Vitão tá lindo demais para quem quiser saber sobre o excretor. Beleza? Eu falo do ADH, aldosterona, tem muita raça de hormônio atuando aí no sistema excretor. Beleza? Então lembra que o sangue, ele chega, né, lá nos rins, ok? E mais especificamente nos néfrons. E o néfron, vou fazer aqui de maneira bem simplificada, né? Lembra que você tem aqui ó, o glomérulo, né, a cápsula renal, de onde parte aqui ó, o túbulo contorcido, né, proximal, alça de Henle, né, túbulo contorcido distal e aqui o duto coletor. Beleza? Então, é basicamente essa a ideia. O ADH está atuando principalmente aqui, ó, tá? Principalmente aqui, do distal para frente, e normalmente nos vestibulares inclinam mais a leitura dele aqui, ó, né, para o duto coletor, beleza? E aí a gente tem que lembrar que no duto coletor, as células, elas normalmente têm esse formato aqui, ó. Ela é mais cilíndrica, ok? E aí cilíndrica não, galera, desculpa, cúbica, tá? Então, geometria nunca foi meu forte, né? Então ela tem mais ou menos esse formato e repare que ela tem invaginações, que são dobras para o interior, diferente de microvilosidades, função igual, né? Aumentar a absorção. O que é bacana para o ADH, tá? Vale a pena demais, ó, né? Você relacionar aqui, ó, que se tem hormônio tem receptor, ok? E esses receptores que identificam o ADH, ó, tá? A gente vai acabar o quê? Né? Estimulando a migração de umas proteínas que a gente chama de aquaporinas aqui para a superfície, beleza? Então as aquaporinas, elas migram para a superfície, ok? E assim facilita a reabsorção de água, beleza? Portanto, a urina fica mais concentrada. Maravilha? E aí, gente, vale a pena relacionar, né? O ADH, ele é produzido no hipotálamo e armazenado na neurohipófise. De lá, ó, ele é secretado. Então, lembrem, ADH produzido no hipotálamo, que é o nosso centro da sede e da fome. Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque você pode ter uma disfunção no hipotálamo e não produzir o ADH. E aí a gente está falando exatamente de quem? Da diabetes insipidus, ok? Então, diferença de diabetes insipidus para diabetes mellitus,
né? As duas vão provocar o quê? Muita urina, vai urinar demais. Só que as diferenças são diabetes mellitus está relacionada à insulina e diabetes insípidos ao ADH. Beleza? Tranquilo? Né? Um papo também famosíssimo de vestibular aí para vocês, tá? Então, essa A ficou realmente equivocada em relação a onde que atua, né? E a forma que também vai atuar. Beleza? Aí na B, sob estímulo dos hormônios tireoides, né? Após uma refeição, os níveis de insulina e glucagon no sangue aumentam. Meu irmão, falou em insulina e glucagon, a gente está falando de quem? A gente está falando de pâncreas, ok? Pâncreas que produz, né? Lembra da Gabi? Lembra da Gabi? Ah, tenho certeza que vocês lembram da Gabi. Né? Olha a Gabi aqui, ó. Né? Então a gente fala, lembra do pâncreas, que é uma glândula mista, né? Uma glândula anfícrina, e o glucagon, ó, ele é produzido pelas células alfa, ok? E a insulina é produzida pelas células beta das ilhotas pancreáticas, né? Antigas ilhotas de Langerhans, beleza? Então a B, extremamente equivocado, ok? E ele falou em tireoide e já mete bronca aqui falando de TSH, T3, T4. Então vamos lá, repara o seguinte, ó, que pra gente do ensino médio a gente fica muito preso aqui, ó, a glândula hipófise, né, que produz o TSH, né, lembra que mais especificamente a adenohipófise, ok? Lembra que a adeno é quem produz hormônio pra caceta. Quais são os hormônios da adenohipófise, galera? Bota aí no caderninho, filho. Bota aí que é hormônio para chuchu. Você fala do GH, o STH, o hormônio do crescimento. Você fala da prolactina. E você fala muito desses hormônios que controlam outras glândulas. O TSH, o ACTH e os gonadotróficos, que com certeza absoluta são os que mais caem nos vestibulares devido ao ciclo menstrual. E quer um videozinho de ciclo menstrual? Assista aqui, filho. Cara, se vocês virem todos esses cards que eu estou colocando para vocês, vocês já vão fazer uma baita de uma revisão para endócrino, beleza? E aí, gente, o que acontece? TSH é quem bate lá na glândula tireoide. Só que normalmente o TSH, ele é produzido, cara, né, com a baixa do T3 e do T4, que são, né, os hormônios de fato tireoidianos, ok? E aí, lembrem, vale a pena destacar, ó, T3 de triiodo, né, o T4 de tetraiodo, mais conhecido também como tiroxina, tá? Mas esses caras têm iodo na sua constituição, vale a pena demais essa relação, principalmente com o sal iodado, né? Lembra que o sal consumido aí nas casas, né, de vocês, e na minha também, né? A gente tem iodo já acrescentado ali, fi, e a gente diminui aí consideravelmente a taxa de bócio endêmico, não é isso? Lembra que T3 e T4 estão relacionados a metabolismo, galera. E a baixa desses hormônios, né? A gente vai ter o quê? A baixa do metabolismo. Tem muito hormônio, o metabolismo acelera demais. Só que lembra que a causa do hipotireoidismo pode estar atrelada a inúmeros fatores. Pode ser um problema na própria tireoide, pode ser um problema na hipófise, pode ser problema autoimune. Lembra que o hipotireoidismo de Hashimoto são células de defesa que migram, cara, ou seja, uma doença autoimune, ó, né, que migra lá para a tireoide e diminui o quê? A liberação dos hormônios T3 e T4. Beleza? Então o TSH normalmente em Hashimoto está alto. Por quê? Porque T3 e T4 está baixo. Ele fica batendo alto. Só que como a tireoide está tomada por essas células, né, dificilmente você vai ter níveis normais de T3 e T4, seu metabolismo baixa. Metabolismo baixou, eu penso em quê, galera? Normalmente no aumento do peso, ok? Então é normalmente o sintoma mais aparente, né, para o hipotireoidismo. Beleza, gente? Tranquilo? Então lembra que essa ideia de diminuição, tá, dos hormônios para o aumento de um outro hormônio, cara, isso é a base do funcionamento dos hormônios, que a gente chama de feedback.
beleza? Então, galera, vamos lá. A secreção do TSH ocorre em resposta à baixa concentração dos hormônios tireoides T3 e T4 no sangue? Sim, tá correta. É a C de cuscuz, beleza? E aí, vamos ver aqui as outras opções, né? A gente corrige sempre de maneira completa, né, filho? Você não ter dúvida. Então, ele botou assim, ó, durante a vida fetal, a gonadotropina coriônica estimula os ovários a produzirem os gametas, cada um envolto por uma camada de células chamadas de corpo lúteo. Bom, vocês vão ver que o papo não é bem assim, ó. Se eu pegar aqui o ovário, ok? Tuba uterina, tá? Vamos fazer aqui a tuba uterina, espetáculo de tuba uterina, aqui está o útero. Lembrem que a gonadotrofina coriônica, que é o hormônio aí, muitas vezes, né, temido pela garotada, e você naturalmente vai sempre, né, se proteger, vai fazer a sua relação sexual, já para que a gente falar de forma aqui categórica, que eu sou um professor que, meu irmão, tem um linguajar, né, apropriado, né, filhão, vai botar a camisinha, né, filho, vai se proteger para evitar uma gravidez, né, indesejada. Por que eu estou falando disso, galera? A gonadotrofina coriônica é o famoso beta-HCG, o hormônio, né, da gravidez. Qual é o papo? Bateu aqui ó, o espermatozoide, né? Amor, o espermatozoide vai aqui ter esse longo caminho, né, da vagina até o terço externo, né, da tuba uterina. Né? Bateu aqui, vingou, filhão, segura as pontas aí, ó, que uma semana daqui a pouquinho já tá batendo aqui, ó, né, o blastocisto. Lembra aquela sequência, né? Zigoto, mórula, blastocisto. É o blastocisto que bate aqui no útero, né? Mais especificamente aqui, né, no endométrio, ok? E ele vai enraizando, né? Isso aqui são os primórdios, né, dos anexos embrionários e principalmente da placenta, que a gente tem que destacar sempre, tá? Como isso aqui é uma fusão de célula, a gente chama isso de sincício. Como essa camada mais externa do blastocisto se chama trofoblasto, a gente vai chamar de sincício trofoblasto. E do sincício trofoblasto, né, é produzido, né, o beta-HCG com o intuito de avisar o ovário, falar, ovário, ó, vingou, sofreu nidação, certo? Sofreu nidação, então, por favor, mantenha os níveis altos de progesterona e estrogênio. Então, durante a gravidez, a progesterona e o estrogênio eles precisam ficar elevados, beleza? Então, a ideia da gonadotrofina é manter progesterona e estrogênio altos. Não tem a ver aqui, ó, com produzir gametas. Nada a ver, lambuzou AD. Show? Tranquilo? Então, fez o exame de sangue, bateu o beta-HCG alto, não tem jeito. Compra o berço que vem um menino. Tranquilo? Então, vamos lá. ENaE, o controle dos níveis de hormônios secretados por uma glândula é feito pelo mecanismo de regulação homeostática conhecido como sistema tampão. Não, é feedback. Sistema tampão tem uma relação muito importante com a não variação do pH, né? Variações bruscas do pH. Né? A gente fala do sangue como nosso principal sistema tampão. Aí não dá para explicar sistema tampão nesse vídeo, senão vai ter 95 minutos esse vídeo. A ideia não é essa, é para fazer uma breve revisão. Espero que vocês tenham curtido, né, o vídeo. Né? Não deixem de se inscrever aí no canal, cara. É importante que vocês deem essa força, tá? É muito conteúdo, é muita coisa boa aí para vocês da Bahia também. Valeu, um beijo grande, até a próxima.